Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre presentes. Quem gosta de receber presentes? O José até agradeceu aqui pelo presente que ele recebeu essa semana. E quem gosta de dar presente? Eu também gosto bastante de dar presente. Mas qual que é o critério que vocês têm para dar presente para alguém? Quando eu quero dar um presente para uma pessoa, o que passa na sua cabeça em como escolher o presente ou como dar esse presente? Conhecer ela e saber o que ela gosta. O que mais? Algo que seja útil. O que mais? Para o quê? Que traga alegria. Muito bem. E como que é dar o presente para alguém que é rico? Por que é difícil? Certo. Então, foi falado aqui que o rico, a gente tem a mentalidade que ele não precisa de nada. Mas é o sentimento que vale, né? Bom, eu queria fazer mais uma oração para a gente abrir a palavra de Deus também, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Oremos. Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por mais essa noite aqui na tua casa, por mais seu cuidado, por ter nos trazido até aqui, por também nos conectar pela internet para podermos prestar um culto de adoração a ti. Queremos entregar este momento em suas mãos, pedir aqui a presença do Santo Espírito, que ele nos guie aqui na tua palavra, nos dê entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Lá em Crônicas, 1 Crônicas 16, 29, fala assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Em algumas versões está assim: trazei presentes. Mas será que é possível dar presente para Deus? Você já parou para pensar nisso? Ele pede, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, então. E aí, por que eu perguntei da questão assim, e para dar para uma pessoa rica, como que é? Quando a gente vai lá em Salmos 24:1, está escrito o quê? Abram a Bíblia de vocês. Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, Deus é o dono de tudo, certo? Então, tá bom. Deus criou todas as coisas e tudo que existe por meio da palavra dele, por meio do mandado dele. Então, tudo pertence a ele. Tem até outro verso que está lá em Ageu 2:8, que fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como é que eu vou dar um presente para Deus, sendo uma pessoa que já tem tudo? Como é possível fazer isso, sendo que Deus
é grande e eterno, é o Criador do universo, o mantenedor do mundo, o provedor de todas as nossas necessidades. Como que a gente faz? E aí, a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês está... Essa é a primeira, como dar presente para Deus. A segunda pergunta, quando você vai dar um presente para alguém, qualquer presente é bem-vindo? Por que não? Cada pessoa tem um valor. E aí, lembra que eu perguntei para vocês antes, como é que você faz para escolher, para dar um presente para alguém? Vocês falaram que precisa conhecer. Então, para a gente dar um presente para Deus, a gente precisa conhecê-lo. E como que nós fazemos para conhecer a Deus? Intimidade, buscando a Ele na palavra, né? Tem um ditado que fala assim, que cavalo dado não se olha os dentes. Você acha que isso é válido? Não, né? Imagina, por exemplo, se o José, no dia dos namorados, desse uma vassoura de presente para a Nathalie. Você acha que ela ia gostar? Ia apanhar com ela? Ou imagina que você, no seu aniversário, ganhasse um penico. Um penico. Vocês iam gostar? Ou nós somos adventistas. Imagina que você receba um presente de uma pessoa que te conhece e é uma garrafa de álcool. Ou é um pernil suíno. A pessoa não te conhece. Esses dias eu até estava vendo, acompanho uma muçulmana para entender como que elas acreditam e tal. E ela estava derramando na pia uma garrafa de álcool que ela tinha recebido. Sendo que ela, ainda mais com uma pessoa que tem visibilidade, as pessoas que mandam presente para ela deviam saber que ela não bebe nada alcoólico. E ainda assim ela recebe coisa assim. Então, assim, se a pessoa que desse qualquer uma dessas coisas falasse assim, olha, eu trouxe com todo o meu carinho, com as mais boas intenções, você acha que isso seria válido? Seria um desaforo, seria falso. Esse é uma boa reflexão, porque quando você quer presentear alguém, você precisa saber do gosto da pessoa, você precisa, como a gente falou aqui, realmente conhecer a pessoa. E segundo a Bíblia, nós, na nossa natureza pecaminosa, nós não conhecemos verdadeiramente a Deus. Então, como é que a gente consegue dar um presente para Deus? Tem até um texto lá que João escreveu, tá, em João 1,10, que fala assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aí, a gente vê isso na história, quando você vê quando Jesus veio. Quantos o rejeitaram? Quantos não reconheceram quem ele era? E Deus o enviou para estar no nosso meio. Então, não conhecer a Deus é um grande obstáculo para o verdadeiro presente que você pode dar para Ele. Sabe qual é esse presente? A adoração. Quando a gente vai no texto que eu li no início, que está lá em 1 Crônicas 16, 29, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes e adorai o Senhor. Essa equiparação de trazer presentes e adorar ao Senhor é o presente que você pode trazer para Ele. Mas então, se a vassoura não vale como presente para a Nathalie, então não é qualquer tipo de adoração que vale para Deus. Faz sentido? Faz sentido, não faz? Não conhecer a Deus é um grande obstáculo para a verdadeira adoração, porque se não
conhecemos Ele, não conheceremos a sua vontade e, portanto, não teremos como saber o que lhe agrada e nem nos submeteremos humildemente à sua vontade. E se Deus é o centro da nossa adoração, o nosso objetivo ao adorar a Deus deveria ser o quê? Agradá-lo e honrá-lo. Mas isto seria possível para nós, seres humanos pecadores? Com o Espírito Santo, sim. Isso é uma grande chave aqui. Quando você vai para a Bíblia, você vê exemplos de Jesus receberam presentes. Não vê? Quando ele nasceu, não foram lá os magos visitá-los, né? Os pastores lhe levaram presentes. E como que eles sabiam? Porque eles haviam estudado, eles conheciam quem eles estavam aguardando. E eles estavam atentos a todos os sinais. E quando eles viram o sinal, vamos lá. Ou aquele que havia de nascer está vindo. Então, assim, a adoração ela está relacionada a presentes. E a gente vê na Bíblia várias referências sobre a adoração. Por exemplo, tem um texto que está em João 4, 23, que fala assim: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus está procurando, olha só, nós podemos oferecer um presente muito bonito para Deus, que é a nossa adoração, e Deus está procurando esses adoradores. Mas é qualquer adorador? Não é qualquer adorador. É quem o adora em espírito e em verdade. E como que é... A gente pensa muito na adoração como igreja. O que é a definição de uma igreja? Vamos lá. Quero que vocês pensem um pouquinho. Uma casa, uma morada para Deus. Pessoas. Mas só pessoas? A estrutura. Mas... se eu só juntar um grupo de pessoas, isso é uma igreja? O que não, por que pode ser? Qual o critério de ser e qual o critério de não ser? Com o objetivo de adorar. Então, se eu só reunir as pessoas, não é uma igreja. Se eu só, por exemplo, é a liturgia que tem dentro da igreja. Não. É os rituais. Não, porque se você for ver o misticismo, tem um monte de ritual e não é uma igreja, por exemplo. Ou, se for reunir, pode ser um clube, pode ser um pessoal estudando, sabe? Pode ser qualquer coisa. Então, para ser uma igreja, além de estar reunido, tem que ter um propósito. Que é o quê? Como o irmão Joaquim falou, a adoração. Então, o nome igreja, ele só pode ser dado a um grupo cujo propósito declarado seja adorar a Deus. Ou seja, se os seus membros estão unidos no propósito de reconhecer a Deus como Criador, mantenedor e Redentor. Então, seria uma assembleia de adoradores. Tudo bem? Tem um rapaz chamado W.T. Conner, que ele escreveu que a atividade primária de uma igreja não é a evangelização, não são as missões, não é a benevolência, mas sim a adoração. A adoração a Deus em Cristo deveria estar no coração de tudo o que a igreja fizesse. E essa é a mola mestra de toda a atividade da igreja. Então, assim... Por que é que nós adoramos a Deus? E quais são as razões que eu tenho para essa adoração? Às vezes, nós confundimos algumas coisas como adoração a Deus. Por exemplo, vir aqui e cantar um louvor. O louvor não é adoração a Deus. O tocar o instrumento não é adoração a Deus. Eu estar aqui pregando... Pregar por si só não é adoração a Deus.
A adoração a Deus é muito maior que isso. E essas coisas, elas fazem parte da adoração, mas elas não são a adoração. Elas fazem parte. Veja, quando a gente vai tentar responder essas perguntas, né? Por que adoramos a Deus e quais são as principais razões para essa adoração? Quando a gente vai lá para a primeira mensagem angélica, fala o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. Está no Apocalipse 14, 7. Pois é chegada a hora do seu juízo. E o quê? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai a quem? Ao Criador, certo? Então, essa é o primeiro motivo, o primeiro grande motivo, é adorar a Deus, que é o nosso Criador, de quem Ele é. O segundo grande motivo da adoração a Deus é a sua obra como Redentor. A gente sempre fala na igreja, né? Porque Deus é o nosso Criador e Deus é o nosso Redentor. Esses são os dois principais motivos, né? Se você pega lá alguns versos, né? Por exemplo, o verso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não crê, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou, por exemplo, Lucas 19:10, que fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Tem diversos textos para descrever esse dom de Deus, que é o dom da salvação, que é o dom dele ser o Redentor do homem. E esse é o segundo grande motivo para adorarmos a Ele. Mas qual que é a importância da adoração? E aí a gente vai para o texto de Efésios 6:12, que fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, esse texto, ele lembra para a gente que a gente está vivendo num grande conflito. Parece que as coisas elas vão se encaixando, né? O que é o grande conflito? Quando a gente pensa, a gente lembra do livro Grande Conflito. Mas o que é o grande conflito? Qual que é esse grande conflito? Qual é o cerne dele? É a adoração. Por quê? Satanás está querendo a adoração para ele. Lembra lá no texto que está lá em Isaías? Que Satanás, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei acima das estrelas, eu serei como? Esse eu estava se engrandecendo. Quem é que estava se engrandecendo? O inimigo. Então, ele estava buscando adoração para ele. E a gente vê que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, que é contra os poderes espirituais do mal. Então, está havendo um grande conflito em relação à adoração. E é isso que vai guiar até o fim dos tempos e até a volta de Jesus. Os versos seguintes de Efésios falam qual que é a preparação necessária que a gente tem que ter para que o cristão possa enfrentar esse conflito, que é onde você vai ler lá sobre o quê? A armadura de Deus. Tudo bem? Então, a adoração ele vai ser o tema central do grande conflito. Nesse grande conflito, né, entre Deus e o inimigo das almas. E quando o eu ele tem supremacia, o que acontece? E aí pode ser, estou falando ali de Satanás, mas aí eu estou falando também da gente. Quando o nosso eu tem supremacia, assim como o Satanás lá no início, falando que iria ser acima de tudo, nós estamos colocando Deus em segundo plano. E aí pode ser para qualquer coisa. Quando a sua vontade é primordial, quando o seu desejo para alguma coisa está acima de Deus, você está colocando Deus em segundo plano. E você está se colocando no ponto central de adoração. Lá em Apocalipse 14, né, voltando à mensagem dos 3 anjos, a gente viu, né, que o primeiro anjo fala, temei a Deus, Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. A gente vai ver que nas 3 mensagens vai ter esse fundo, esse tema da adoração.
Em seguida vem o segundo anjo, que fala o quê? Vai falar da queda da Babilônia, proclamando a derrota ali dos sistemas espúrios e falsos de adoração que foram estabelecidos por Satanás e seus representantes. Quando vem a terceira mensagem angélica, fala o quê? E se alguém adorar a besta e a sua imagem, ou seja, aqueles representantes do inimigo que a gente vê ali na segunda mensagem angélica, essas pessoas também vão beber do vinho da cólera de Deus, ou seja, Deus vai o destruir completamente. Então, essas advertências que são dadas ali na Bíblia estão mostrando para a gente sobre o presente que deveria ser dado para Deus, como é evidenciado ali na primeira mensagem angélica. Vai haver uma luta porque a gente está dando esse presente para outra pessoa. E aí vem aquela questão, ou a gente serve a Deus diretamente ou não, ou servimos a Satanás e seus representantes. E aí, para entender isso mesmo de fato, existem 3 coisas. Quando a gente fala em adoração, existe a adoração verdadeira, porque a gente falou ali, adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Aqueles que adoram ao Senhor. Então, se está falando de adoração verdadeira, é porque existe uma adoração falsa, certo? Só que também existe um terceiro ali, que é a adoração vã. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê no Decálogo, nos 10 mandamentos, essas 3 divisões de tipo de adoração. Olha só. Cadê? O texto que eu estava falando era o texto de João 4:23, que fala assim, ó: mas vem a hora e já chegou em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes em quem o Pai procura para ser seus adoradores. Então, assim, existe um verdadeiro adorador, então também existe um falso adorador. Então, será que é possível encontrar esses verdadeiros adoradores? Existem adoradores cuja adoração seja para valer e da qual Deus se agrade? Existe um culto no qual o adorador seja espiritualmente revigorado e edificado? Existe uma adoração realmente singela e de coração puro? Deus, ele não deseja e não aceita qualquer tipo de adoração. Deus busca por verdadeiros adoradores, é o que diz o texto. E o texto coloca uma ênfase explícita na busca por uma adoração verdadeira, indicando de maneira clara que essa adoração pode ser falsificada. Então, a gente vai falar sobre a adoração falsa, o que é isso, o que é a adoração vã e o que é a adoração verdadeira. E a gente vai usar como referência, inclusive, os 4 primeiros mandamentos. Por que os 4? Porque é o que fala sobre adoração a Deus, né? O nosso relacionamento com Deus. Quando a gente vai para o primeiro mandamento, fala assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. A adoração falsa, ela pode ser definida como sendo aquela feita a falsos deuses, ou seja, tudo aquilo que pode ser cultuado em lugar do Deus revelado nas Escrituras, que é o nosso Criador, mantenedor e Redentor. Então, quando fala assim, não terás outros deuses diante de mim, qualquer coisa que você coloca na sua vida no lugar de Deus, é um Deus para você. E como que eu sei que eu estou colocando uma coisa no lugar de Deus? Quando aquilo tem prioridade na minha vida. Isso pode ser uma coisa, isso pode ser uma profissão, isso pode ser uma pessoa, qualquer. Se isso tiver prioridade na sua vida, sendo que a prioridade primária tem que ser Deus, você está colocando isso como Deus na sua vida. Pode ser você mesmo, inclusive, quando você coloca você acima de tudo, né? Então tá, o primeiro vai falar sobre adoração falsa. Então, quando, por exemplo, pega ali, lá em 2 Reis, por exemplo, 17, que traz os israelitas
trazendo na história, né, eles edificando para si altos em todas as cidades, eles ergueram colunas e poste-ídolos, eles queimaram incensos ali, serviram a ídolos, eles estavam ali fazendo toda uma prática de adoração falsa, por exemplo, né? Existem outras histórias da Bíblia, outros exemplos. Mas o que seria, então, uma adoração vã? Vã, pela definição do dicionário, é algo que não tem conteúdo, não tem sentido, uma futilidade, é a raiz da palavra vaidade e dá ali uma ideia de algo sem valor. A adoração vã seria, então, uma adoração sem valor. Então, ela pode ser compreendida como sendo aquela que é feita ao verdadeiro Deus ou em seu nome, contudo, ela é inaceitável devido a duas coisas. Primeiro porque há um espírito dividido, né? Porque você não tem clareza quem você está adorando. Segundo, por ser uma forma não autorizada por ele. Quando a gente vai para o segundo e para o terceiro mandamento, qual que é? O segundo mandamento fala, não farás para ti imagens de escultura, não adorarás e nem lhes dará culto, que é um resumo ali, né, do segundo mandamento. Muitas vezes as pessoas podem pensar que esse mandamento fala só sobre ídolos, né, colocando como se fosse adoração falsa. Mas existem pessoas que fazem imagens para adorar o Deus vivo. E isso é uma coisa que Deus não quer que faça, né? Que Ele deu essa orientação. Então, essa é uma adoração vã. Não é uma adoração falsa, mas é uma adoração sem validade, que não tem valor. O outro mandamento fala sobre o terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, esse já está bem mais claro, né? Levar o nome do Senhor sem santidade, falar de qualquer jeito, né? Às vezes as pessoas, por ouvir tanto, acabam falando coisa que nem percebe, mas usam expressões com a palavra Deus no meio. Você está tomando o nome de Deus em vão, e a gente precisa prestar atenção de como a gente está falando, está agindo em relação a Deus. E a adoração verdadeira? A adoração verdadeira a gente vê representada no quarto mandamento. Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se a gente vai lá na história, para fazer um contraste entre a adoração falsa e a adoração vã, se a gente vai lá na história, que está em Êxodo 32, qual que é a história? Abram aí suas Bíblias. Qual que é a história que está em Êxodo 32? É sobre o que em específico? Êxodo 32, a história vai contar sobre o bezerro de ouro. Lembram dessa história? A história do bezerro de ouro foi uma adoração falsa ou uma adoração vã? Falsa? A Silvia falou vã, falsa. Por que você acha que foi vã? Esse é o texto-chave. Você já está sabidinha. Ali na história do bezerro de ouro, quando você vai nos versos mais para frente, cadê? Deixa eu ver qual foi o verso aqui. Aqui. Em Êxodo 32, no verso 4. É o 4? Ah, isso. Quando fala assim, ó, Arão, está lá no final, estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Deus, o Deus do céu, e eles sabiam disso. Então, eles estavam criando um bezerro de ouro, numa situação ali, para colocar um simbolismo ali para adorar a Deus. Então, a adoração que acontece ali
em Êxodo 32, não é uma adoração falsa, ela é uma adoração vã. Tem até outra parte, lá no verso 32, verso 5, que fala assim, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ele está apontando, olha, a gente está fazendo isso aqui para vai fazer uma festa dedicada ao Senhor. Só que eles estavam fazendo com coisas, tudo que Deus tinha falado. A gente está no capítulo 32, onde Deus deu os mandamentos? Lá no capítulo 20, então eles já sabiam todos os mandamentos, eles não estavam fazendo isso sem conhecimento. Foi até depois disso que Moisés vai lá e quebra as tábuas, né? Ele fica triste em ver toda aquela situação. Existem outros exemplos de adoração vã. Por exemplo, quando você vai lá na história de Caim e Abel, o que Caim trouxe para Deus? Ele não estava prestando uma adoração falsa, ele nem sabia o que era ter ídolo. Mas ele estava trazendo algo que Deus não tinha pedido. Tudo bem? Então, aquilo era uma adoração o quê? Vã. Quando você vai na história de Nadab e Abiú, eles foram escolhidos para estarem ali servindo junto no santuário. Só que eles fizeram uma adoração vã, porque eles pegaram um fogo que foi o que Deus não tinha pedido e colocaram lá. E sofreram as consequências disso. Outro tipo de adoração vã, quando você vai em Ananias e Safira, eles prometeram, com o dinheiro da venda, entregar tudo para Deus e ficaram com metade para eles. Eles fizeram uma adoração sem valor. Era mais fácil eles não terem prometido nada e ter feito a venda e ficado com dinheiro, ou feito o certo, que é entregar tudo. E a adoração verdadeira, ela vem explícita, de melhor forma, lá no quarto mandamento, onde a gente sabe, onde a gente reconhece a soberania de Deus, onde a gente entende, né? Porque no quarto mandamento é informado o dia escolhido por Deus como um dia especial dedicado totalmente para adoração, identifica quem é a pessoa que adoramos, destaca o motivo para adorarmos nesse dia. Então, o quarto mandamento tem todo o selo de qual que é a adoração verdadeira. O primeiro mandamento nos explica o que é a adoração falsa, o segundo e o terceiro explica para a gente o que é a adoração vã, e o quarto mandamento explica para a gente o que é a adoração verdadeira. E aí, no final, mas então o que é a adoração? Qual esse presente que a gente pode para Deus? Né? Tem até umas perguntas aqui, né? O que é, se você já parou para se perguntar, o que é que eu vou fazer na igreja? Por que eu vou me reunir com os irmãos e ficar sentado durante horas ali? Por que eu não fico em casa dormindo até mais tarde? Será o costume? Será que é vergonha de pensarem que eu estou apostatando? Será que não tem nada melhor para fazer? O nosso propósito, né, ir à igreja, é um propósito declarado da gente de prestar um culto. E o culto, ele possui três coisas, né, uma tríplice função, que é adorar, a adoração, a edificação e a evangelização. São essas três coisas que estão dentro do culto. E o ato, então, de ir à igreja só por ir, por hábito, sem uma compreensão correta da adoração, do ponto de vista bíblico, pode ser um problema, porque você pode estar conduzindo uma adoração vazia e... não é uma adoração vazia, é uma adoração formal. Então, o que era adorar? Quem adorar? Por que adorar? Como adorar? A adoração significa o ato ou efeito de adorar, né? Culto que se presta a alguém ou alguma coisa que se atribui um status de divindade. A adoração, ela é uma resposta, uma consequência ao que a gente entende de Deus. Então, se você não conhece a Deus, você não vai saber como dar esse presente. Porque é a sua resposta para Ele, a quem Ele é. Ela é uma rendição, uma submissão. E as formas que a gente pode e deve, né, adorar a Deus,
os conceitos bíblicos que trazem é que adorar é curvar-se, humilhar-se e render-se em submissão. Também ser cuidadoso com as coisas de Deus. Também é reverenciar a Ele respeitosamente. Também é temer a Deus. Também é servir. Então, quando você vem, por exemplo, as pessoas aqui na igreja que são responsáveis por deixar aqui o templo em ordem, o templo limpo, elas estão fazendo isso porque elas estão servindo a quem? A Deus. Elas estão fazendo isso em adoração a Deus. A adoração, então, ela é uma reação ativa a Deus, pela qual declaramos a sua dignidade. A adoração, ela não é passiva, mas ela é participativa. E a adoração não é simplesmente um clima, né, um sentimento ali. Ela é uma reação. Não é uma sensação, uma declaração. Então, uma vez que a adoração, então, é o resultado de reconhecermos quem Deus é e o que Ele faz por nós, a adoração, então, ela constitui em exaltar o nome de Deus, que é prestar o culto, proclamar os seus feitos, que é o evangelismo, obedecer às suas vontades, à sua vontade, né, que aí está contemplada a nossa vida cristã, amar o próximo, que aí contempla a parte de benevolência, de caridade, e crescer na graça, que contempla a santificação. Então, tudo isso é a forma de como a gente pode dar o presente a Deus. E o que é essencial para finalizar nisso tudo? O essencial, olha só, vou ler algumas frases de algumas histórias na época quando Jesus esteve aqui na Terra. Lá em Mateus 8:2, tem um texto que fala assim: eis que um leproso, tendo aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Um leproso chegou e adorou a Deus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Lá em Mateus 9:18, outra história, que fala assim: enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Antes está falando que esse chefe o adorou antes de dizer essas coisas. No verso de Mateus 14:33 fala o seguinte: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. No verso de Mateus 15:25, fala assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O que vocês conseguem enxergar de algo semelhante entre essas pessoas, junto ao ato de adoração delas? Reconheceram quem era Deus. Elas não conheciam quem era Deus, mas elas reconheceram. E o que elas manifestaram ali? Fé. Então, o que é essencial para a nossa adoração? Fé. A fé é um sentimento? Não. A fé, ela vem por fatos. Fatos é o que está na palavra de Deus. Então, a fé vem pelo que você ouve, pelo que você lê. Os sentimentos é uma reação da fé. Depois que você tem a fé, aí você tem as emoções. Não pode ser ao contrário. Até porque, se você colocar as emoções em primeiro lugar, deixar que os sentimentos guiem a sua vida em relação à sua fé com Deus, você está a um passo de cair no misticismo. Porque o misticismo é todo guiado pelos sentimentos. Então, sem fé também é impossível adorar a Deus. Não só agradar, mas adorar a Deus. E aí eu queria que vocês pensassem nisso hoje.
Qual é a adoração que você está oferecendo ao seu Deus, ao nosso Deus, com a sua vida? Vindo aqui na igreja, estou vindo só para sentar ou estou vindo prestar um culto de adoração a Deus? E é isso. Fiquem com essa reflexão, pensem como está a sua comunhão com Ele e que isso tem que ser prioridade na sua vida, se você realmente o reconhece como soberano, como Criador, mantenedor e Redentor. Amém? Vamos orar? Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por mais este aprendizado de hoje. Nos ensine, Senhor, a ser verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Mostre em nossa vida onde possamos estar falhando, talvez, prestando uma adoração vã, uma adoração sem valor, e nos ensine a prestar essa adoração verdadeira, assim como o Senhor nos ensina na Tua palavra. Senhor, entrego cada um dos membros que aqui estão, seja aqui na igreja, ou seja conectado pela internet, em suas mãos, e rogo as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um deles, que o Senhor proteja e guarde cada um, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os dê a paz, em nome de Jesus. Amém.